Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deles deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso eu fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco para que, ao voltar, eu recebesse com lucros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Saúde e paz a todos os que se encontram aqui, por graça de Deus, neste santuário Basílica da Mãe da Piedade, a padroeira do nosso estado de Minas Gerais. E do seu coração de mãe estendemos estes votos a todos aqueles que oram e celebram conosco
escutando a palavra santa de Deus, pela TV Horizonte, Rádio América, Rádio e TV da Padroeira de Minas e pelas redes sociais. De modo especial, desejoso de que esses votos consolem e fortaleçam os corações dos enfermos, dos aflitos e daqueles que estão num momento de luta maior nas suas vidas. Alegramo-nos por estar aqui, na casa de nossa mãe, a Mãe da Piedade, como família dos devotos, irmãos e irmãs de longe e de perto, para que o nosso coração seja um, como é o desejo do Senhor Jesus, que todos sejam um coração só, na tarefa bonita e importante que a palavra de Deus hoje nos mostra que temos como discípulos e discípulas dele. Cristo nos ajuda a compreender a beleza e a tarefa e o dom de sermos discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus. Na oportunidade de nos encontrarmos, quero, antes de nos voltarmos aqui à palavra santa de Deus, que é sempre luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, como nos diz e canta o Salmo 118, desejo fazer alguns registros e compartilhá-los com o coração de cada irmão e irmã, como fazemos quando temos alegrias como família. E aqui são alegrias como família dos devotos. Alegrias que compartilhamos daqui com a palavra santa de Deus, unidos em um coração só aos nossos queridos padres, servidores, Padre Wagner Calegário, reitor, Padre Felipe Carvalho, pró-reitor. E nessa oportunidade, a primeira vez que concelebramos aqui com a presença do jovem Padre Henrique, que também é pró-reitor neste santuário. Assim, Padre Henrique, fortalecendo, orando e abençoando a sua missão como um dos servidores sacerdotes, junto com tantos colaboradores e ministros aqui neste santuário. Desejando que o trabalho dos padres, dos cristãos leigos e leigas, dos voluntários, de evangelizadores, de colaboradores, possa afirmar cada vez mais a missão e a vocação deste santuário de daqui do Alto da Serra, nessa magnífica arquitetura divina, irradiar a palavra santa de Deus e o amor, com a consciência nova que precisamos num momento exigente e difícil como esse que estamos vivendo no mundo e particularmente na sociedade brasileira. Por isso nossos corações se alegram e se iluminam como esperança neste caminho missionário. Hoje um registro em especial, o nosso reitor, Padre Wagner Calegário, está celebrando mais um ano do dom de sua vida. Nós queremos, Padre Wagner, com você e com todos os aniversariantes da família dos devotos da Mãe da Piedade, deste dia 28 de agosto, dar graças a Deus pelo dom precioso de sua vida e agradecer pelo seu empenho e por sua generosidade sincera e qualificada no trabalho que aqui desenvolve, para que nós possamos fazer sempre e cada vez mais do santuário um instrumento de amor, de radiação da palavra de Deus, de educação ambiental e como centro de espiritualidade e de cultura. Deus lhe conceda muita saúde, alegrias no coração e muita sabedoria para o exercício desta importante missão. Parabéns, Deus muito lhe abençoe. Um outro registro importante que quero fazer é aqui a presença das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. Uma congregação nascida exatamente no dia de hoje, 28 de agosto, há 129 anos atrás, pela intuição e sabedoria de Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro,
que cuidou deste santuário, que cuidou desse território sagrado e que plantou a beleza do carisma bonito que até hoje alimenta com vigor e viço a congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. Queridíssimas irmãs aqui presentes, na alegria dessa presença, nossa gratidão. Irmã Terezinha, Irmã Célia, Irmã Inês, agradecendo e trazendo o coração de toda a congregação que tem aqui a sua raiz, importante, fundamental, a sua referência e a sua herança espiritual mais importante e mais forte, na intercessão do servo de Deus, Monsenhor Domingos Evangelista Pinheiro. Nós nos alegramos por dar graças a Deus por este dom de um carisma desta congregação na vida da igreja, particularmente a partir daqui. Agradecendo a Monsenhor Domingos e lembrar, fazendo um registro nesse tempo difícil que nós estamos enfrentando, quando avança uma mineração criminosa, desrespeitosa, o Monsenhor Domingos foi exemplar no cuidado desse território sagrado. E dizer uma verdade, se a igreja não estivesse presente, já tinham acabado com tudo. E Monsenhor Domingos é certamente um grande baluarte desta defesa, que nos mostra a sua importância e necessidade, para que não paguemos prejuízos ainda maiores do que o que estamos pagando. O peso pesado da pandemia da Covid-19 não é algo caído do céu, mas produzido pelo modo inadequado, sabemos, é convictamente comprovado, vem exatamente do modo inadequado como nós vivemos e convivemos e tratamos a casa comum. Por isso é muito importante, este baluarte, Monsenhor Domingos, é uma referência de grande importância, que a igreja continua numa luta insana, é verdade, mas que ela não vai parar exatamente pelo bem maior, a preservação do meio ambiente, o que significa compromisso com a vida plena em todas as suas etapas, desde a primeira na fecundação até o momento último do declínio com a morte natural. Um outro importante registro para emoldurar o que refletiremos sobre a palavra de Deus é que hoje celebramos a festa de Santo Agostinho. Celebrar a festa de Santo Agostinho é reavivar em nós a consciência de que nós somos uma igreja de mais de 2000 anos de história e que tem heranças que são tesouros preciosíssimos, como a referência a Santo Agostinho, no testemunho de sua vida, na força sábia dos seus ensinamentos e na alegria bonita do seu comprometimento em vida e em santidade. Celebrar Santo Agostinho significa para nós, olhando a história de sua vida, que o nosso caminho tem que ser permanentemente de busca e de conversão, como o fez ele mesmo, sobretudo pelos frutos bonitos da oração insistente e confiante da sua mãe Santa Mônica, ontem celebrada. Conseguiu este prêmio bonito de um filho que vivia distante de Deus e que passou a viver no centro do coração de Deus e, por isso, convertido, irradiou a força do seu amor, tocando corações. Falar de Santo Agostinho é, portanto, falar de conversão, de vida que precisa ser mudada e que pode ser mudada pela força da oração, pela escuta da palavra de Deus e pela ação de sua graça. Falar de Santo Agostinho significa em compreender que há um convite que nós não podemos deixar de escutar e de atender, multiplicar em nós a sede e o amor de Deus. Por isso aquela sua palavra importante e bonita, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, exatamente para falar da sua descoberta do amor de Deus.
Este é o exercício que nós precisamos fazer. Do contrário, viveremos longe de Deus. E viver longe de Deus é viver distante da verdadeira vida, é perder o sentido da vida, é não dar conta de viver e aí produzir prejuízos na organização social, política, econômica, religiosa e cultural da sociedade na qual nós estamos inseridos. A sede de Deus, irmãos e irmãs, a busca do amor incessante de Deus, como busca tocando nossos corações, é em função de um projeto bonito, simples, que se resume em 2 palavras: amor fraterno, que é a recomendação que o apóstolo Paulo traz na primeira carta aos Tessalonicenses, no pequenino trecho que aqui hoje foi proclamado na liturgia da palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, lhes faz um elogio e, ao mesmo tempo, os anima a viver sempre mais no amor fraterno, para exatamente firmar como selo de qualidade da vida cristã este amor. O amor fraterno, que significa viver a vida ao sabor do Evangelho, marcar a vida em todas as suas circunstâncias com o sabor do Evangelho. Um projeto de vida. Não pode ser outro nosso projeto de vida, senão o amor fraterno. E não é um amor fraterno apenas de relações interpessoais agradáveis, mas é um amor fraterno que se torna forte numa universalidade que nos chama a compreender a vida social, política e econômica à luz deste mesmo amor. É preciso, portanto, despertar-nos para a consciência desafiadora do papel que cada um de nós exerce. Não podemos, não temos o direito e não devemos viver a vida de qualquer maneira e nem presidi-la por qualquer tipo de lógica. E a nossa vida é uma vida presidida por lógicas. Qualquer lógica pode presidir a nossa vida. A lógica de presidência da nossa vida tem só este registro, amor fraterno. E amor fraterno significa não olhar a si, simplesmente, não olhar apenas a alguns, não olhar apenas as circunstâncias favoráveis para a sua vida. Amor fraterno é algo que se desdobra em universalidade, em um alcance que nos faz enxergar o outro e como mais importante, que nos faz enxergar o outro pobre, sofredor, enfermo, aquele que merece o nosso respeito, comprometendo-nos na defesa plena da vida em todas as suas circunstâncias. E aqui, para explicitar, ouvimos o Mestre, que nos ajuda a compreender o alcance de nossa responsabilidade, quando neste texto do capítulo 25 de Mateus, ele nos traz uma parábola, exatamente para, ao nos contar, nos fazer compreender qual é o nosso papel. Compartilho, o evangelista Mateus escreve o seu evangelho para que os discípulos e discípulas compreendam que são cidadãos e cidadãs do reino. Ele escreve o seu evangelho para que os discípulos despertem a consciência de sua responsabilidade, de sua tarefa. Por isso a beleza e ápice desta parábola chamada dos talentos, quando o dono, para dizer que há um dono, que não sou eu, que não é você, que não é ninguém. Esse dono tem um nome, é Deus, e é Pai, e Pai de todos. Portanto, todos são filhos e filhas igualmente. Este único dono, que é o Senhor e Criador do universo, aquele que por seu Filho amado nos redime, nos resgata,
Ele chama-nos a participar da gestão da sua propriedade, da qual nós fazemos parte como filhos e filhas. Portanto, a responsabilidade da gestão fundamental que cabe a cada um de nós. Que não se trata de uma gestão simplesmente de dinheiro, de produzir dinheiro, de ter mais dinheiro, de manipular com dinheiro, de comprar tudo com dinheiro, inclusive pessoas e corações, mas uma gestão que nos faça multiplicadores dos dons que Deus nos dá nas diferenças entre nós e nas medidas próprias da sua escolha. Um recebeu 5 talentos, multiplicou-os. Outro recebeu 2 também. Mereceram o convite de servos bons e fiéis de participarem da alegria e da glória do seu Senhor. Para mostrar, irmãos e irmãs, a beleza do que devemos gerir, produzir frutos que permaneçam e frutos que sejam para o bem de todos, jamais frutos que produzam prejuízos, pesos, extrativismos e, sobretudo, exclusões sociais, gerando cenários de desigualdades sociais vergonhosas. O que é que faz, portanto, temos que nos perguntar, não cumprirmos a tarefa que nos pertence na condição de discípulos e discípulas? Voltemos o nosso olhar para este que recebeu 1 talento. Medroso, ele mesmo confessa ter medo. O medo, irmãos e irmãs, além de paralisar, produz corações e mentes perniciosas, que não enxergam a beleza da criação, que passam por cima, que desconhecem a dor e o sofrimento dos outros. Aquele que guardou o talento enterrando-o, o fez não porque o patrão, não porque o dono fosse alguém que de fato metesse medo, mas é porque o seu coração era tão estreito, o egoísmo lhe tomava conta do coração, que não teve coragem de multiplicar os seus dons para o bem de todos. Esta parábola coloca-nos comprometido com a consciência de que nós estamos no coração do mundo não por um tempo, não apenas para percorrer um caminho qualquer, mas que cada um de nós tem uma grande e importante missão. Portanto, se lançamos o olhar sobre o nosso mundo e ele tem descompassos, é tarefa nossa dar a ele o compasso, a harmonia e a dinâmica de que precisam. Somos chamados a participar desta obra. Deus dá a cada um de nós, na sua missão e na sua vocação, a tarefa própria, o compromisso adequado, esperando de cada um de nós uma resposta. Isso, portanto, nos mostra que nós não podemos viver no coração do mundo e nem estarmos inseridos na sociedade de qualquer maneira. É preciso cumprirmos a nossa tarefa. Cumprir a tarefa de produzir frutos. Do contrário, produziremos prejuízos. E quando a lógica que nos preside não é a lógica do amor fraterno, como nos ensina o apóstolo Paulo, sem dúvida, os prejuízos são enormes. Por isso, quando lançamos o olhar sobre a nossa sociedade, encontramos tantos descompassos. Somos chamados a compreender que um novo rumo o mundo precisa. A nossa vida, a vida de nossa família, a nossa igreja. E que para esse rumo novo ser alcançado, é preciso veicular em nós e nos fecundar com a força do amor fraterno. Este é o nosso desafio. Por isso nós estamos vendo descompassos, desmandos e tantas dificuldades vividas por nós exatamente porque não é a lógica do amor fraterno que preside. Precisamos urgentemente rever
a qualidade do modo como gerimos a nossa vida pessoal, familiar, a nossa vida de igreja e a nossa vida social. É uma responsabilidade enorme. Do contrário, nós veremos acontecer coisas que estão na contramão da verdade e do bem. Refiro-me a uma delas, não posso deixar de me referir. Essa mineração criminosa que está acontecendo aqui, avançando no conjunto da Serra da Piedade. Por isso precisamos de gestores conscientes, de juízes cônscios e sábios e lúcidos na sua tarefa, que não cumprem apenas simplesmente aquilo que põe na sua própria mesa, assinando, de conselhos que possam ter lucidez para analisar aquilo que é o bem, de homens e mulheres, cidadãos e cidadãs que cumpram a sua tarefa, não simplesmente presididos pela ganância do dinheiro. Nós, os cristãos, os verdadeiros filhos e filhas de Deus, não deixemos de crescer nessa consciência e de nos lembrarmos que existe um juízo. Como disse o salmo que cantamos, o Senhor julgará a terra com justiça e que existe um juízo que pesará sobre nossa vida neste tempo e, sobretudo, na vida futura. Por isso, queiramos ser daqueles que escutam: vem, servo bom e fiel, participa da alegria do seu Senhor, e não daquele que vai escutar: servo mau e cruel, e lançado nas fornalhas ardentes pelo juízo que condena a quem não faz o bem e a quem não vive na verdade e no amor. Voltando para terminar a Santo Agostinho, que a seu exemplo multiplique-se em nós o desejo do amor de Deus, de sua procura, o desejo de grande conversão, conversão que peço para mim, para nós e para todos aqueles que estão colocando a sociedade brasileira em rumos inadequados, para que, convertidos, nós possamos produzir frutos à altura da nossa dignidade e condição de filhos e filhas de Deus. Multipliquemos em nós o amor e seja essa grande graça para nós hoje e sempre. Amém. No coração de Deus, coloquemos agora súplicas e preces com muita confiança.